Boa noite aos irmãos, boa noite a você que nos acompanha. É um privilégio poder saber que você está acompanhando o culto conosco. E a nossa oração é que esse culto seja uma bênção para a sua vida, uma bênção para as nossas vidas também. Uma das minhas preocupações antes do culto, entre outras, Senhor, ajuda-me e ajuda-nos para que a mensagem do Senhor possa ser entendida e atendida por nós. Então, o meu desejo é que a mensagem do Senhor atinja o seu coração e atinja a sua vida. E com isso você seja grandemente abençoado, tanto você como nós aqui. Obrigado. Então, esse é o nosso desejo. Então, vamos começar o culto, nos colocando em pé e orando ao nosso Deus, pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas. E todos vocês são muito bem-vindos também, não é? Cumprimentei o pessoal de lá, mas quero dar as boas-vindas a vocês também. Aos irmãos, aos visitantes, todos são muito bem-vindos, viu? Que Deus nos abençoe a todos nós nesta noite. E eu vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração, nesta noite. Irmão Arlindo, ora bem alto aí, viu, irmão? Para que a gente possa ouvir e atender, lembrando-se dos enfermos, principalmente dos enfermos, ok? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Glorioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos a Deus por o privilégio que tivemos, que o Senhor nos concedeu de estar aqui na tua casa, Senhor, tanto pela manhã e agora à noite, para te louvar, para agradecer o teu santo nome. Te louvamos a Deus por a tua igreja reunida neste momento, por cada família aqui, Senhor, que achou por melhor vim para a tua casa, deixar os seus lares, e aqui estamos juntos, Deus, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por todas as famílias aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido até aqui. Queremos te pedir, ó Deus, para poder esse culto, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada parte desse culto, os cânticos, ó Deus, a mensagem que logo mais vamos ouvir, que ela pode vir de encontro com as nossas necessidades, e que nenhum de nós saímos daqui sem a tua bênção nessa noite. Abençoa, Senhor, os enfermos da tua igreja, seja com cada um deles, ó Deus, abençoando e restaurando a saúde de cada um. Abençoa o nosso pastor Afonso, Senhor, guarda o teu servo, protege e capacitando a cada dia, Senhor, para estar sempre, Deus, trazendo a mensagem do Senhor.
Fica conosco, Pai querido. Perdoa nossas faltas, nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui em pé, nós vamos cantar nesse instante o hino de número 275 do cantor cristão. 275. Vamos cantar. Oficial 45. 45 do cantor cristão. Vamos cantar. Podemos sentar, irmãos?
Então, enquanto é executado mais um número musical, instrumental agora, nós vamos dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor, enquanto é executado esse número. Ok? Vamos lá. Agora é o momento das crianças, né? Vamos lá, crianças. Cadê as crianças? Podem vir. Fazer mais ou menos um repeteco aí do livro passado, né? A gente não pode deixar de cantar aquele, não é? Aquele, né? Você lembra daquele? Não. Vamos lá. Já sabe qual que é aquele, né? Então vamos lá. Tá bem bonito aquele, hein? Vamos lá? Todo mundo, né, pessoal?
ajuda, né? Vamos ver se a gente dá uma planejada melhor aí, né? Tá bom, pessoal? Ó, pode arrumar as crianças aí, faz na CBB aí, que a gente, pelo menos na Bíblia, a gente ensina os livros, tá? A gente garante aqui, tá bom? Pode subir, pessoal. Enquanto as crianças sobem, eu vou aproveitar esse momentinho para orientar um pouquinho os pais, né? Então, nosso departamento infantil está voltado aí já para o mês da família, que é no próximo mês. Mas por que já? Porque nós temos a nossa maleta e ela vai passar de casa em casa, estimulando aí as famílias a voltarem a ter o culto no lar, tão importante, não é? Para a memória das crianças. Então, dentro da maleta, você vai encontrar todo o kit necessário para você fazer o culto no seu lar junto com o seu filho. Então, escolha um dia da semana em que todos possam participar, tá bom? Lá tem todo o roteiro para você seguir. Tem uma surpresa. Então, cada semana vai ter uma surpresa gostosa para a sua família. Então, aproveite esse momento junto, né? Temos passado por dias tão difíceis, então orientar os nossos filhos no nosso lar, né? Que ele seja um lar de bênção, um lar acolhedor. Amém? Muito bem, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Esse momento eu creio ser um momento de muita importância para a igreja, para todos nós, porque fundamentalmente é a palavra de Deus que nos alimenta. O que acabamos de cantar aqui? Quem não ora, e a Bíblia não lê, tudo faz parte, diminuirá. Então, meus queridos, que esse texto, de alguma forma, nos abençoe, nos ajude e nos faça crescer. 1 João 1, versículos de 1 a 4. Vamos colocar em pé. 1 João 1, de 1 a 4. Podemos ler juntos? Se a sua versão aí bater, né? Porque às vezes nós temos tantas versões que às vezes não bate. A gente sente muito. O irmão não poderá acompanhar. Vamos lá. Leiamos. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos e com os nossos olhos, o que temos. Vamos outra vez que está. Vamos lá novamente. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado pelos hinos inéditos cantados. Obrigado. Senhor, fala aos nossos corações, dá-nos vida pela tua palavra. A tua igreja precisa de vida. Oh Deus, faça-nos tornar a viver a tua vida, a vida que tu queres. Tenha misericórdia de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos sentar-se, meus irmãos. Gostaria de conversar um pouco com os irmãos nesta noite sobre o assunto: quem é o nosso Jesus? Quem é o nosso Jesus? Eu creio que seria saudável eu aconselhar os irmãos, e também eu praticar, fazendo a seguinte oração. Eu quero dizer para vocês que de alguma forma eu tenho sentido isto e tenho feito esta oração. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que me ajude a de alguma forma sentir a realidade
da presença de Jesus de uma forma mais intensa, de uma forma maior em minha vida, a fim de que eu não faça tanta coisa errada. A lógica é a seguinte: quanto mais consciente da presença de Jesus, mais santo você se torna. Quanto mais distante de Jesus, mais ordinário nós nos tornamos. Mais pecados nós cometemos, mais bobagens nós fazemos. A realidade da presença de Jesus nas nossas vidas nos constrange a vivermos uma vida mais santa, uma vida mais pura. E a gente pode provar isso de uma forma muito concreta, olhando para a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração, olhando para a Bíblia. Eu fico pensando, como é que pode Noé ter vivido numa sociedade em que só ele era crente? Eu acho que se eu vivesse no tempo de Noé, e se eu fosse Noé, eu ia toda sexta para a balada. Porque devia ter balada lá de alguma forma, não é? Eu acho que eu não conseguiria vencer o pecado daquela cidade. Mas a consciência da presença de Deus na vida de Noé fez dele um homem santo e fez com que ele se afastasse do pecado. E essa consciência, esse andar com Deus, o livrou da morte por afogamento, porque toda a humanidade se perdeu naquele momento em que Deus julgou o mundo. A consciência da presença de Deus na vida de Ló fez dele, ou salvou a sua vida, naquele momento em que Deus mandou fogo e enxofre do céu. E não sei se os irmãos já viram aí, tem vídeos aí, que naquele local há pedaços de enxofre. Você pode pegar e tocar fogo, aquilo fica pegando fogo. Sabia? Muito sal e tem muito enxofre. Você pode pegar e tocar fogo, que aquilo ainda pega fogo hoje. Não sei quantos séculos depois. E teve um homem que foi salvo com suas 2 filhas. E é interessante que a bênção de Deus sobre a vida dele salvou a vida das suas 2 filhas. Porque elas tinham características ímpias. Eu pergunto para vocês, onde elas aprenderam o incesto? Foi andando com Abraão, que era um homem santo? Elas aprenderam a prática do incesto lá com Abraão? Foi vivendo numa cidade corrupta, miserável, pecadora, como a cidade de Sodoma e Gomorra. E lá, Ló acabou cedendo e acabaram fazendo aquela besteira, fazendo de Ló o pai dos seus próprios netos e fazendo surgir 2 povos totalmente corruptos, totalmente inimigos do povo de Deus. Então, irmãos, é verdade que acabamos de cantar. E é verdade esse conselho que eu estou dando para os irmãos que eu quero praticar na minha vida também. Torna-me, Senhor, consciente cada vez mais da presença real de Jesus na minha vida, para que eu possa ser mais santo. É exatamente isso que Deus quer de você, nessa sociedade tão corrupta, como a sociedade da época de Noé, nessa sociedade tão corrupta, como a sociedade de Sodoma e Gomorra. E talvez alguém possa pensar, pastor, outra vez sobre João. Mas eu vou falar com vocês sobre João, porque tudo que vocês leem sobre João é ele mostrando para a igreja da sua época, mostrando para os crentes da sua época que Jesus não era virtual. Vocês podem ver, João tinha um trauma tão grande disso. Ele tinha um desejo tão grande de defender a igreja dessa ideia,
que o tempo todo ele falava: Jesus é real, Jesus é real, Jesus é real. Eu acho que nós também precisamos fazer essa oração. Senhor, faça Jesus ser real. Eu quero pedir ao Senhor que Jesus se torne real na minha vida. Então eu pergunto: quem é o nosso Senhor Jesus? Quem é o nosso Senhor? É uma pergunta. Desculpa, eu estou trabalhando nesses dias com perguntas, não é? Mas é uma pergunta que nós precisamos responder. Nós não podemos fugir dessa pergunta de forma alguma. Então, irmãos, precisamos, já voltamos, não é? Voltar para o Velho Testamento para ver quem é Deus. E de certa forma, no Velho Testamento, Deus se torna um desconhecido, que vai se revelando apenas a alguns. Já especifiquei pelo menos 2 casos aí, não é? De Noé e de Ló. Mas Deus era um desconhecido, mas ele não precisava ser um Deus desconhecido. E Deus não precisa ser um Deus desconhecido na minha vida e na tua vida. Deus não faz questão de se esconder. Deus faz questão de se revelar. E ele se revela àquele que está aberto a ele, aquele que o procura. E Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Queridos irmãos e amigos, em momentos difíceis, o que precisamos, na verdade, é de ombros amigos, a nos ajudar, a nos levantarmos. Precisamos daqueles que nos trazem uma palavra de certeza e de esperança. E também uma palavra de que as coisas vão mudar para melhor. Precisamos de pessoas reais, precisamos de coisas reais, precisamos de coisas concretas em nossas vidas. E na verdade o apóstolo João, está querendo mostrar através desses versículos a realidade da pessoa de Jesus em nossas vidas. E no versículo 4 que acabamos de ler, ele afirma: para que sejamos felizes, ou seja, para que o nosso gozo se cumpra. Jesus nos faz feliz. Ele quer nos fazer feliz, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas deficiências. E ele compreende as nossas fraquezas. E é maravilhoso, irmãos, nós olharmos para os apóstolos e principalmente para Pedro. E nós estamos estudando na quinta-feira as coisas que Pedro fez. Irmãos, que personagem foi Pedro? Quanto mais perto de Jesus ele estava, mais corajoso ele era. Cortava a orelha de todo mundo, estava na frente de todo mundo. Mas a partir do momento que Jesus se ausentou dele, a partir do momento que Jesus começou a se preparar para ir para a cruz, cadê o Pedro? Pedro fugiu. E é interessante que, analisando o perfil dele, a tendência era ir para cada vez mais distante. E nós podemos ver através dos evangelhos que Jesus foi atrás de Pedro, que Jesus foi atrás de cada um dos apóstolos, que Jesus foi atrás de Tomé. E Jesus está atrás daqueles que têm se afastado dele. Ele está atrás daquele que tem se sentido inseguro. Ele está atrás de você que tem sentido medo da vida. Ele está atrás de você que tem sentido insegurança total diante das dificuldades, diante das lutas da vida. Ele está atrás de você. E ele está perguntando, como perguntou para Pedro: você me ama? E você deverá afirmar que sim. Deverá afirmar: Senhor, com toda a minha fraqueza, como Pedro afirmou, com todas as minhas deficiências, no fundo, o Senhor sabe que eu amo o Senhor.
Bom, é isso que João e nós estamos tentando dizer o tempo todo, que Jesus não é uma figura religiosa. As pessoas pregam Jesus como uma figura religiosa. Uma figura religiosa é uma figura distante. É uma figura que de vez em quando a gente, em tese, vai se encontrar com ela no templo. E saiu dali do templo, a vida continua normal, a vida continua insegura. Uma figura religiosa, a gente vai ali ao templo e adora, supostamente adora, e acaba de sair, continua fazendo as mesmas besteiras, a vida continua a mesma e não muda absolutamente nada. Eu posso afirmar para vocês com toda certeza que, embora às vezes isso aconteça em nossas vidas, não é o plano de Deus para a minha vida, não é o plano de Deus para a sua vida. E esse Jesus real não fica contente, não fica feliz comigo e não fica feliz com você. Dentro desta ideia de um Jesus presente, João diz assim: o que era desde o princípio. É interessante que ele mostra aqui o que era desde o princípio. Essa palavra não está no sentido de que ele era e já não é mais. Não é isto. A ideia é a seguinte: ele vem existindo num contínuo e ele sempre existirá. E ele está existindo no momento, e ele é presente no momento em minha vida e em sua vida. João aqui mostra a eternidade do Senhor Jesus. Ele não veio existir, ele sempre existiu. Uma das teclas que eu bato muito na classe de doutrinas é esta, de que Jesus não passou a existir a partir do momento que ele nasceu lá em Belém, de uma forma miraculosa, gerado pelo Espírito Santo. Esqueçam isso. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Naquele momento da história humana, Deus se tornou carne em Cristo, mas ele já era pré-existente. Jesus é Deus. Se ele é Deus, ele sempre existiu. Ele não passou a existir a partir de um determinado momento, mas um dia, por amor a mim, por amor a você, ele se limitou e entrou na história humana. Isso é maravilhoso pensar assim. E entrou na minha vida. Tem até aquele neto que vocês cantam aí, aquela música lá, entra na minha, não é isso? Entra na minha vida, lá do Zaqueu, não é isso? Mas ele entra mesmo, de certa forma que lá não está errado não é? Ele entrou na vida do ser humano, ele entrou em nossos corações. Agora, se ele entrou, ele tem que fazer a mudança. Não é verdade? Ele tem que fazer a mudança. Então, João trabalhando sempre nessa ideia, e vira e mexe a gente volta a bater nisto. Porque nós não podemos, em hipótese nenhuma, vivermos como igreja como se Deus não existisse. Eu me lembro, logo que um seminarista tomou posse aqui na congregação, o nome dele ainda, porque eu já era pastor, está lá em Curitiba, os mais antigos aqui se lembram dele, pastor José Benjamin. José Benjamin. E ele tinha lá o seu jeitão de ser, assim como cada um de nós tem o nosso jeitão, né? E isso é Deus que implantou, a gente não pode mudar. E eu me lembro que ele cantava em todo o culto, ele cantava um inédito com a congregação, que tinha lá meia dúzia de pessoas. E ele cantava sobre a realidade de Jesus Cristo. Ele dizia assim: ele é realidade, ele é realidade. Ele é real. Depois, a certa altura do inédito, falava assim: estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, ele é o amor, ele é a alegria, mas ele é realidade. Nós temos que entrar nessa ideia, nós temos que falar com vocês, nós temos que martelar, porque nós não podemos viver uma vida como se Jesus Cristo não existisse. Pois eu afirmo ao contrário, ele existe, ele é real e ele está dentro de nós.
E Ele quer direcionar. Quem estraga tudo sou eu. Eu não vou nem falar a vocês, tá? Quem estraga tudo sou eu. Mas Ele quer direcionar a minha vida. E todo dia eu estrago. Todo dia eu faço bobagem. Aí entra aquele texto lá de Lamentações 3:23, não é isso? Que mostra que Deus tem um contrato conosco, um contrato de 24 horas conosco. Sabia que Deus tem um contrato com você de 24 horas? Encerrou o contrato, meu irmão? Cuidado! Às 6 horas da manhã ele encerra o contrato. O que diz lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deu 6 horas da manhã e encerrou. Mas aí você continua. É por isso que você não pode ler a Bíblia faccionada, não é? Nova ação, aí ele renova. Fala, 6 horas da manhã, pega o contrato, rasga e fala assim, tem um novo contrato aqui, estou assinando. Aí vai até às 6 do outro dia. Não é? E assim vão se passando os anos. Sabe por quê? Porque eu estrago tudo. Eu estrago tudo. E Ele pacientemente trabalha na minha vida, trabalha na tua vida. E olha que Ele haja paciência, viu? Para trabalhar conosco. Então, mas vamos continuar aqui, senão a gente vai longe, hein? Vai longe. Então diz assim, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado. Não está dizendo assim, olha, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu ouvi Jesus. Os meus olhos viram Jesus. Os meus olhos contemplaram. Eu posso afirmar para vocês que Ele é real. Irmãos, nós também podemos ver Jesus, contemplar Jesus. O grande problema, quando eu vou chamar a atenção, eu vou falar assim, o grande problema sou eu, tá? Não vou falar a vocês não. O grande problema sou eu. Porque às vezes eu estou vendo, mas eu não quero acreditar. Eu estou vendo, mas eu não quero obedecer. Isso acontece constantemente comigo. Não é? Mas vamos lá. Então, João está dizendo, eu vi e os meus olhos contemplaram. Ele mostra aos crentes que ele ouviu com os seus olhos. Ele contemplou em Cristo uma pessoa real. Cristo era uma pessoa real. Cristo era carne. Cristo era ossos. Cristo tinha veias. Cristo falava. Cristo sentia. Cristo tinha fome. Cristo tinha sono. E ele viu tudo isto. Declaração esta para refutar qualquer heresia que surgisse. E no caso, aquele momento, era o gnosticismo, tentando mostrar que Jesus não era real. Hoje, pela fé, podemos também sentir essa pessoa real de Jesus em nossas vidas. Ninguém pode nos tirar esse sentimento que está concretizado, que está inserido em nós pela fé. Ninguém pode tirar isso, irmão. Às vezes nós estamos ali arrasados. Às vezes a gente já não aguenta nem andar mais. A fé está por um fio. Mas ninguém pode tirar. Porque sempre a fé se renova. Quando está com um pequeno fio, ela se renova e a gente prossegue. Eu me lembro de um dia... acontecem coisas que marcam a vida da gente, tá? Eu era jovem. Você acredita que eu era jovem, irmão? Eu já estou nessa, né? Quando a gente começa assim é porque o negócio está feio mesmo, né? Eu era jovem, igual alguns que eu estou vendo aqui, não é? Eu era mais bonitinho, tinha cabelo pretinho, tal, cabelinho mais comprido, eu fazia assim, tal, fazia assim, né? Igual alguns, tá? Eu fui tomando juízo, né? Bom, eu acho que eu tomei juízo, não sei, né? Enfim, mas eu era crente, eu tinha uma coisa, eu tinha certeza que eu era crente. Lembra que eu falei desse fiozinho de fé? Uma semana ruim. Eu era meio molecão, eu era sem juízo, irmãos, mas muito mais. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu era crente.
Ninguém tirava isso de mim. Às vezes eu discutia na empresa, eu brigava com o chefe, eu respondia para a secretária, eu respondia, fui mandado embora de firma. Maluquinho. Mas uma coisa eu tinha, com certeza eu era crente. E no domingão eu estava na igreja, né? Mas Jesus era real, eu tinha essa certeza. Eu estragava tudo, como estrago até hoje. Mas era uma semana péssima, uma semana ruim. Sabe? Levantei no domingo, e vou ser sincero para vocês, tá? Sempre gostei de chegar cedo à igreja. Cheguei por volta de... O culto começava às 9 horas. Era o culto primeiro. Cheguei umas 8h30. O pastor tinha 2 filhas pianistas. Naquele dia lá, uma delas estava lá na escala. E as meninas treinavam os hinos meia hora antes do culto. Dava as últimas passadas lá, tal. Passava prelúdio, pós-lúdio, os hinos que iam cantar, tal. E eu cheguei e sentei. Não tinha negócio de chegar e ficar sentado lá fora, não ficar de pé lá fora. Mas entrava, ficava ali em oração, né? E ouvindo aqueles hinos. E eu me lembro, aquilo foi me renovando. Apenas ouvindo o tocar daqueles hinos. E era esse aqui, ó. Era esse cara aqui que estava. Esse aqui, ó. Porque esse piano veio lá de cima, tá? Era esse cidadão aqui que estava lá. Não é? E ouvindo aqueles hinos. E aquilo me renovou. Sabe, irmãos? Contemplar a Cristo. Sentir a pessoa real de Cristo. Renova a nossa fé. E nos dá vigor para caminhar. Talvez você esteja aí desanimadão. Chegou aí, está prostrado, veio se arrastando. Talvez você falou assim, ó. Eu não sei o que eu vou fazer, eu ouvir naquela igreja para ouvir aquele homem lá. Aquele homem chato para chuva. Né? Fica pegando no pé, fica torcendo a gente, né? Mas a gente faz isso que é para melhorar, né? A gente não torce a roupa para limpar. A mulher não torce a roupa para enxugar mais rápido, para ficar melhor. Então, a gente dá uma torcida que é para o negócio melhorar. A intenção é essa, não é verdade? Então, mas eu quero dizer para você, sentir a pessoa real de Cristo renova nosso vigor, renova o nosso ânimo, muda a nossa visão da vida, muda a nossa visão da realidade. Se você não sente essa pessoa real de Cristo na sua vida, a tua visão fica turva, você não vê solução para os problemas. Muda totalmente a visão, meu irmão. Tenha consciência disso. Corra atrás disso. E é bom começar agora. É bom pensar nisso agora. Então João disse assim, olha, o que eu vimos, nós vimos, nossos olhos viram, nós temos contemplado. Você e eu podemos contemplar também. Porque às vezes a fé está por um fio, mas ela pode ser renovada. Talvez a tua fé possa não ser renovada por esse sermão, mas por um hino que cantou, por uma oração piedosa de um irmão. Isso acontece. O sermão, você lembra? Não sei nem quem o pastor falou, mas o hino eu lembro. Aleluia, glória a Deus, que seja o hino, não tem problema não é? Não temos vaidade nenhuma nesse sentido. Mas vamos continuar aqui, dentro dessa característica, dentro desta afirmação. As nossas mãos tocaram a palavra da vida, não é? Tocaram. Jesus era real em nossas vidas, disse João. As nossas mãos tocaram nele. Nós tocamos nele. Ele nos tocou. Não fosse assim, não seríamos o que somos. Ele é a palavra da vida. Ele dá vida. Nós podemos testemunhar isto. Cristo é nossa alegria. Cristo é nossa esperança. Cristo é o centro do cristianismo. Isso é verdade. E temos que viver isso. E temos que crer nisso. Estou lendo literalmente o que está anotado aqui. Não estou nem comentando. Muito bem. Vamos lá. Ainda dentro da ideia. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. João está dizendo,
Em Cristo está a vida eterna. E Ele veio. E nós anunciamos a vocês que está nele a vida eterna. É interessante. Cristo é a vida eterna. Entrou no tempo. Entrou no espaço. Veio ficar conosco. E para sempre estará conosco. Então Jesus não é uma figura distante. Ele é uma figura presente. Ele está mais perto de você do que o seu marido. Ele está mais perto de você do que os seus filhos. Porque o seu marido vai trabalhar. Jesus está com você. Ele está trabalhando com você. E João diz assim: nós vimos tudo isto. Nós somos testemunhas da vinda de Cristo. O verbo, Champlin diz assim, o verbo não começou. Ele é coexistente. Ele é coextensivo com Deus. Jesus era tangível. Tinha um real corpo humano. Veio em carne. Deus estava tão plenamente presente em Cristo como é possível. É possível Deus ter estado presente na vida humana. Aquilo que é invisível, incompreensível para a alma, se tornou conhecido na manifestação de Cristo aos homens. Se você quiser ver Deus, creia em Cristo. Se você quiser ver a ação de Deus em sua vida, creia na ação de Cristo na sua vida. E você estará vendo Deus agindo em sua vida. Eu anotei uma frase aqui, muito interessante, que agora sumiu. Não sei onde está aqui a frase, mas muito interessante. É uma pena que eu a perdi aqui, mas vamos em frente aqui. João diz assim: o que vimos e ouvimos, novamente, não é? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Podemos perceber que o apóstolo João insiste muito nessa declaração. Muito. No que ele viu, no que ele ouviu. Então ele está afirmando: Cristo não é aparência, Cristo é real. Ele é real. Ele é real. Para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A ideia: comunhão com Cristo, comunhão com Deus. Quando você ora a Deus em nome de Cristo, você está falando com Deus, você está falando com a Trindade. E ainda João diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Sabe para quê? Para que vocês tenham alegria. A alegria que Cristo dá é uma alegria que supera as alegrias humanas. É uma alegria que você pode sentir, que se torne uma esperança mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às dificuldades desta vida. Essas coisas nós escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então a ideia é: viva a realidade de Cristo em sua vida e você será feliz. Não é maravilhoso isso? Eu já contei para você essa história, mas eu acho que vale a pena contá-la outra vez. Eu me lembro que um pastor, falando sobre lar, sobre família, eu era membro da outra igreja, eu nem sonhava em ser pastor ainda, já tinha palestra lá sobre lar, sobre família, tudo. Ele estava contando de uma família, uma senhora paraplégica, ela tinha seu esposo, tinha, parece que 2 filhos, e ela levantava-se primeiro que todos na família. E ela, no banheiro, no espelho do banheiro, ela escrevia um versículo para a família. Então, todos que iam lá lavar o seu rosto, liam o versículo. Na mesa do café, tinha mais um versículo bíblico. E o marido, na hora de trabalhar, o versículo bíblico lá no carro. E não havia lugar para lamentação na vida daquela mulher. Irmãos, estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Se vocês soubessem como eu me arrependo de tanto suspiro que eu dou, de tanto que eu digo que a vida é difícil, de tanto que eu reclamo da vida, irmão, eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque eu não devia fazer isso. Mas, por outro lado, eu me alegro,
Porque Jesus é real. Jesus compreende a minha fraqueza. E eu reconhecendo isso, Deus diz assim, é como aquela criança que começa a construir a sua casinha lá de madeirinha lá, empilhado. Aí a gente começa a construir, daí a pouco derruba tudo. E Jesus fala assim, eu falo, Senhor, eu derrubei outra vez, eu reclamei, eu falei mal da vida, eu demonstrei falta de fé no Senhor. Aí ele fala assim, tudo bem, você derrubou a casinha, mas nós vamos começar a reconstruir outra vez. E ele começa novamente. E ele reconstrói. Quantas vezes precisar na sua vida? Ele reconstrói. Quantas vezes ele precisar? Você precisar na sua vida. Mas você tem que dizer para ele, Senhor, eu derrubei outra vez. Eu lamento pelo que eu fiz, eu me arrependo do meu pecado. E ele diz, vamos construir outra vez. Eu queria dizer para você o seguinte, irmão, tenha consciência da pessoa real de Cristo na sua vida. Tenha consciência que Ele está com você. Lembra daquela música lá? Ele está em você, não sei o quê, vai por aí fora, não é, Espírito Santo? Não é isso? Eu vou mudar do Espírito Santo para Jesus. Ele está em você, Ele atua em você, Ele é uma realidade em você. Você não está sozinho, tá? Você está aí sentado aí cheio de problema, não é? Mas não se lamente, não faça que nem eu, não. Não fica reclamando da vida, não fica suspirando. Arregaça a manga e diga assim, em nome de Jesus eu vou vencer, Senhor, porque o Senhor é real na minha vida. Vou concluir menos de 2 minutos, tá? Falei muito, né? Vamos lá. Cristo é o Deus eterno que entrou no tempo por amor a nós para nos salvar. Esse é 1. 2. Rápido, hein? 2. Cristo veio em carne. Fato impossível de ser negado por qualquer pessoa mal intencionada de todas as épocas. Temos de ser fiéis e anunciarmos a mensagem sem alteração. A igreja não pode fugir dessa mensagem. Não tem nada de dar prioridade para a ação social, dar atenção para a minoria, não sei o quê, etc, etc. Essa é a mensagem. Cristo entrou no tempo, veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e nos torna iguais. Nos torna iguais. A minoria se levanta e se torna igual. Quem está lá em cima se torna igual. E nós caminhamos iguais em Cristo. Diz o hino, em Cristo nós somos. Terceiro, vou comentar, não. Terceiro, a comunhão com Deus gera comunhão com seus filhos. A comunhão com Deus gera alegria de viver a vida cristã, gera esperança e gera alegria contagiante. Não é? Você vai falar com alguém, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai trazer uma mensagem negativa. Ela vai sempre dizer assim, está ruim, mas vai melhorar. Está ruim, mas confia em Deus. Está ruim, mas ajoelha aqui, vamos orar. E Jesus vai cuidar de nós, vai nos abençoar. E tem aqui uma nota da Bíblia Vida Nova que eu gostaria de ler para vocês. Bíblia Vida Nova, diz assim essa nota. A participação na graça de Deus por Cristo e a presença do Espírito Santo que os apóstolos gozaram são patrimônio dos crentes de qualquer época. Evangelismo que não visa a comunhão verdadeira numa comunidade chamada igreja deixa de ser bíblico. Ou seja, comunhão com Cristo gera unidade e não divisão. Então, se você é crente verdadeiro, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, a sua vida vai sempre gerar unidade e nunca divisão na igreja do Senhor. Vamos viver essa vida real? Vamos ver essa vida real? Deus tenha misericórdia de mim, que preguei essa mensagem, tão incapaz, e tenha misericórdia de todos nós, e nos ajude a fazer essa oração. Senhor, que Jesus Cristo seja mais real na minha vida, que eu possa lutar para que Jesus seja mais real e me torne mais santo no meio
dessa geração tão horrível que nós vivemos, que é pecador. Vamos cantar? 266, cantor cristão? Vamos lá. Vamos colocar em pé. Vamos lá. Para descansar. Continue fazendo uma grande diferença em nossas vidas. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. E você, nesse instante, vai fazer a sua oração aí no seu lugar. Você pode recomeçar a qualquer momento a sua vida com Deus. Lembra da historinha da construçãozinha? Você vai falar assim: Senhor, eu derrubei mais uma vez.
Jesus pacientemente vai te dar a mão e vai falar: vamos começar outra vez. Vamos começar. Você não deixa de ser cristão porque você pecou, porque você reclamou da vida. E isso acontece justamente para a gente desanimar, mas você não precisa desanimar. Fica firme, irmão. Fica firme. Vamos orar nesse instante. Se quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Nós vamos orar ao nosso Deus. Você vai colocar a sua vida perante o Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença como famintos. Senhor, nós precisamos do Teu maná. Estamos caminhando por esse deserto deste mundo, sofrendo influências de todo tipo, influências pecaminosas de todo tipo. Muitos de nós, ó Pai, não temos conseguido vencer essas influências. E nós sabemos que só podemos vencê-las se nós andarmos perto de Jesus, o Teu Filho. Mas nós olhamos para nós mesmos. Nós não temos fé suficiente para isso. Eu peço humildemente ao Senhor que nos dê forças, que nos ajude a termos esta consciência da presença ajudadora, da presença perdoadora, da presença mantenedora de Jesus Cristo, Teu Filho, ao nosso lado. Desperta-nos, ó Pai, desperta-nos para o Senhor. Nós somos uma igreja fraca, mas nós temos um Jesus que é forte. Nós somos uma igreja que a sociedade não acredita nela. Mas o Senhor acredita em nós, o Senhor investe em nós. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos muito. Nos desperte para orarmos. Nos desperte para lermos a Tua palavra. Nos desperte para contribuirmos. Nos desperte para participarmos dos cultos. O Senhor gosta tanto da nossa adoração, do nosso louvor. Nós precisamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos por todos os nossos pecados. Mostra-nos as saídas para os nossos dilemas, para os nossos problemas. Dá-nos alegria, Senhor, há momentos que nos sentimos tão tristes. Há momentos, ó Pai, que nós não conseguimos ver saídas, ó Deus, para o mundo devido ao nosso universo estar turvo. Não conseguimos ver o sol brilhar. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos. Porque com Cristo mais próximo de nós, ou nós mais próximos do Senhor, a nossa visão muda totalmente. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por esses irmãos. Muito obrigado por nossas vidas. Perdoa-nos todos os nossos pecados, porque assim oramos
No nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Vamos cantar mais. Boa noite, irmãos. O primeiro item que nós iremos cantar é Só pela Graça. Cantando um pouquinho, irmão? Quem puder, quem puder. Sobre
O próximo é para Deus tudo é possível.
Uma boa semana para vocês. Vida que segue. Renove a tua força. A vida não acabou. Depois do estudo de hoje à noite, vamos começar tudo outra vez, tá bom? E que Deus nos abençoe a todos nós. Boa semana, meus irmãos. Vamos lá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem teu amor, sem teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me